O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, o profeta Elias, ninguém tem dúvida que foi um dos grandes profetas de Israel, talvez um dos maiores, poderíamos dizer. Além disso, a ele está associada uma tradição, né? Ele não morreu, foi arrebatado. E essa experiência e quem ele foi marcou tanto a história do povo, que havia até o costume da cadeira de Elias, né? Na celebração da Páscoa se deixava uma cadeira na mesa, né? Um lugar vazio, né? Não uma cadeira, um lugar vazio, com uma taça de vinho, caso Elias resolvesse voltar naquela família. Mas Elias precisou aprender que o Senhor se manifesta de muitas formas. Elias já conhecia a manifestação poderosa de Deus, a manifestação grandiosa, mas não é só essa que é a manifestação do Senhor. Então, quando ele precisa fugir, porque as certezas humanas às vezes atrapalham, o humano às vezes atrapalha a fé, ele então cansado, é a cena de hoje, né? Já desgastado por estar caminhando no deserto, ele pede a morte. Deus não atende os nossos pedidos errados. E nós, às vezes, infelizmente, pedimos de forma errada as coisas, as graças para nós. Por isso, o Senhor Jesus, a certa altura no Evangelho, em outra passagem, ele vai dizer que o Espírito Santo vem em nosso socorro. O Espírito Santo nos ajuda. Depois o apóstolo vai repetir a mesma coisa. Jesus deixa claro que o Espírito Santo é o nosso advogado, é o nosso defensor, aquele que age, que tem um papel especial na nossa vida. E o Espírito Santo nos ajuda a rezar direito, para não pedirmos errado. Deus então não atende Elias, mas atende de outra maneira, dá alimento, para ele poder continuar a caminhada, porque ele vai ter uma experiência muito bacana. Ele vai conhecer Deus de uma outra forma. Agora, povo de Deus, se Elias fosse desobediente, ele perderia a ocasião dessa experiência. E às vezes, nós fazemos isso. É tão simples, é só escutar o que o Senhor está nos falando.
E às vezes a gente fica colocando um monte de coisa, dando um monte de desculpas e deixamos passar a ocasião da graça. E aí pode ser que não volte mais. Claro que o Senhor vai derramar a graça em nossa vida, mas de repente, daquele jeito, aquela oportunidade não vai se repetir. E quantas oportunidades nós perdemos, simplesmente porque às vezes duvidamos, temos uma visão errada do agir de Deus, achamos que Deus só age nas coisas grandiosas e não percebemos ali a ação cotidiana do Senhor, as várias intervenções que o Senhor fez e faz em nossa vida. Então, educar o nosso olhar, educar o nosso ouvido, para ouvir a voz do Senhor e pôr em prática. Elias obedeceu o anjo, comeu e teve força para caminhar. No Evangelho, temos a cena parecida, de novo uma recusa. Aquelas pessoas ali dos arredores de Cafarnaum, porque Jesus, quando inicia o seu ministério, ele deixa de morar em Nazaré e vai para a Galileia, na beira do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, e reside lá. E as pessoas viam os parentes, né, de Maria, os parentes de José, e elas então não conseguiam enxergar que Jesus era o enviado, era o Messias. A gente poderia dizer assim, mas claro, né? Deus apareceu com forma humana. Gente, mas o Senhor fez vários milagres diante daquele povo. Fez curas que nenhum ser humano, cura e libertação do mal, que nenhum ser humano conseguiria fazer. Uma pessoa ungida, quando faz oração de libertação para alguém, às vezes precisa repetir várias vezes a oração. Mesmo sacerdotes, mesmo exorcismo. Tem exorcismo que se prolonga até anos para se conseguir a libertação da pessoa. E Jesus numa palavra, porque é Deus falando, é o poder de Cristo. Poder que acontece até hoje, para quem permite que Ele manifeste. Então aquelas pessoas não conseguiram aceitar. Jesus, então, ensina algo precioso, porque a dúvida delas era o seguinte, como é que Ele diz que veio do céu, se nós conhecemos a família? Então não conseguiam perceber. Jesus então diz que Ele é o pão do céu, e nesse ensinamento, Ele já está antecipando o que seria a Eucaristia, o que é a Eucaristia. A Eucaristia é alimento. O pão que o anjo deu forças para Elias chegar até Horebe. O pão que Jesus dá, que é Ele mesmo, nos dá forças para chegarmos até o céu. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos alcança de muitas formas. Estamos fazendo a experiência, fizemos, também, a experiência na pandemia da comunhão espiritual. Quem tem fé, experimentou a presença do Senhor do mesmo jeito. Porque não existem barreiras que possam impedir a ação do Senhor, somente uma. Não porque o Senhor não tenha poder de derrubá-la, mas porque Ele não faz, por respeito à pessoa. É o exercício da liberdade da nossa parte. Nós podemos dizer, Jesus, eu não quero nada. Jesus, eu não acredito que o Senhor tem poder. Pronto, impedimos Ele de agir em nossa vida. Então, Jesus é o pão para o mundo, é o alimento para o mundo. E olha como o Senhor é assim, as dádivas de Deus são preciosas. Além da Eucaristia, a palavra de Deus é alimento também. Experimenta colocar na sua vida, no seu momento particular de oração, a leitura da palavra. Estamos hoje iniciando a Semana da Família. Hoje o tema é as alegrias, as coisas boas, os momentos
aquilo de bom da família e os desafios. O casal sabe disso. Se o casal vai conversar para resolver as questões pessoais que tem, os embates da vida a dois, né, porque são dois universos convivendo, a palavra de Deus ajuda. Antes de sentar para conversar, ler um trecho do Evangelho. Cada um de nós também precisa de uma iluminação para uma decisão. Ler o trecho do Evangelho. Pede antes, né? Senhor, mostra a tua vontade. E pode ter certeza, o Senhor vai mostrar. Você vai ter o texto ali, a iluminação. Porque você precisa agir. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Pegar um trecho bíblico, não é? De manhã, põe no bolso, vai para a sua atividade. No decorrer do dia, pega, olha, lê. Naquele momento que você lê, a palavra é viva. O seu coração alça para Deus. Você vai passar o dia de uma outra forma, na presença de Deus. Claro que Deus está sempre perto de ti, mas as distrações do mundo podem tirar a nossa atenção. Lendo a palavra, então eu tenho de novo o meu coração voltado para Ele. Então, o Senhor alimenta a nós de muitas maneiras. Mas é preciso uma atitude de vida. E o apóstolo, na segunda leitura, diz que essa atitude passa por não entristecer o Espírito Santo. Povo de Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus não tem problema de emoção como nós, né? Não fica bravo, não fica nervoso, nada. Ainda bem, né? Deus é impassível. Porém, o que o autor sagrado quer dizer com entristecer é o seguinte: o que acontece se você entristece uma pessoa? Ela não vai falar contigo. Ela vai se afastar, né? Pensa uma pessoa que te deixa infeliz. Você quer ficar perto dela? Claro que não. A não ser que você goste de sofrer. Hã? Então, entristecer o Espírito Santo significa levantar uma barreira, não deixar ele agir no coração. Aí vai cair naquilo lá que o apóstolo fala que precisa evitar. Gritaria, maldades, etc. Tudo aquilo que é ruim e negativo. Porém, quem deixa o Espírito Santo agir, iluminar a vida, fortalecer a vida, aí é diferente. Aí vai conseguir evitar tudo aquilo. E aí vai conseguir também fazer o que o autor sagrado sugere. Estamos aí no Dia dos Pais. O autor sagrado sugere que nós imitemos o jeito de Deus agir. E assim nós olhamos o nosso tema de hoje. A vida em família, ela não é fácil, mas não é difícil também. A gente que atende várias famílias, nós percebemos os desafios que foram aumentados com a pandemia, desafios que são aumentados pelas escolhas erradas, as escolhas apressadas, a falta de paciência e outras coisas. Quer queira, quer não, a família é um grupo humano. E um grupo humano tem que aprender a conviver. Só que a família tem algo a favor, que às vezes não usa. A família tem a graça de Deus a favor dela. Povo de Deus, eu estou falando para famílias católicas, ou seja, famílias que têm fé. Não adianta. Vocês não são como famílias que vivem para o mundo. Vocês são diferentes. O texto sagrado diz que o Espírito Santo fez uma marca de eleição em cada um. Eu penso que eu estou falando para a maioria de crismados aqui. Quem é crismado tem essa marca. Já tem a do batismo e tem a da crisma. É uma marca, na catequese a gente fala indelével, isto é, não tem jeito de apagar. Ninguém tira. É uma marca de eleição. Você é do Senhor. Você pertence ao Senhor. Então, quando você constitui família,
O que é a família do ponto de vista de Deus? É o lugar onde a vida se sente confortada. O casal, para a nossa fé católica, quando abraça o matrimônio, ele também eles se abrem para a vida. Se você lembra da cerimônia do matrimônio, você que passou por ela, você vai recordar que na bênção nupcial, lembra isso? Depois de falar do compromisso de amor dos dois, pede-se a graça especial para os filhos que vão ter. O texto diz muito claro: sejam fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Então isso quer dizer que Deus, de forma especial, vai abençoar o casal. E de que maneira? Dia dos Pais hoje, você que é pai sabe que os filhos não nascem com manual de instrução. Os pais vão aprendendo a educar os filhos. E nesse aprendizado pega um pouquinho do exemplo dos próprios pais, na verdade que tiveram, coloca em prática alguma outra coisa, mas tem um fator que às vezes os pais esquecem: pedir a renovação da graça de Deus. O Espírito Santo pode agir e ajudar os pais a viver a sua missão. E o Espírito Santo então pode também agir para ajudar os pais a resolver os conflitos em família, para que na família possa existir paz e alegria. Não precisa ser um inferno. É triste quando a gente escuta um filho que fala assim: meu Deus, quando eu chego no portão de casa eu penso 2 vezes antes de entrar, por causa do conflito que está lá. Pode ser mudado. É claro. Mas alguém pode perguntar: mas e as famílias que já estão mergulhadas no conflito? Eu penso, povo de Deus, que merecem também uma atenção especial, porque às vezes sozinhas não conseguem sair do conflito. E aí eu estou me dirigindo, estou vendo aqui membros da pastoral familiar. É uma das missões da pastoral, o aconselhamento de casais. Ajudar as famílias a poder lidar com as situações difíceis. Eu penso que é um desafio também para a nossa igreja. Eu dizia isso para um casal, aí umas 2 semanas atrás. Nossa igreja também precisa ter uma estrutura para dar esse suporte humano, afetivo e terapêutico para as famílias. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas o trabalho da pastoral familiar já é um começo. Mas sabe, pena que os casais não sabem disso. Então, povo de Deus, eu acredito na solução das dificuldades. Não apenas por causa da minha formação, mas também como padre. Como padre, eu acredito muito no poder da graça de Deus e no poder da oração. A oração, ela pode mudar uma realidade difícil. Então, uma possível solução mais imediata, enquanto não é possível outras coisas, a família começar a rezar, a ser um lugar onde Jesus se sinta à vontade. Faz algum tempo atrás, nós celebramos Marta, a festa de Santa Marta. Jesus se sentia à vontade na casa de Marta e Lázaro, naquela família. Por que não pode se sentir à vontade em nossa casa? Se de repente a sua família é um lugar de conflito em vez de ser um lugar de paz, isso pode ser mudado. Aí vem uma outra pergunta: mas padre, minha família é difícil, só eu estou percebendo isso. Eu digo: começa com você. Então começa você. Começa você que acredita no poder de Cristo, que acredita no poder do Senhor. Começa você rezando pela sua família. Quando você vier à igreja, tem a urna de oração. O momento que o sacerdote fala, oremos, vocês já notaram que a gente dá uma pausa? Aquela pausa é para o povo de Deus colocar as intenções. Eu vou além, eu falo, pode colocar as suas intenções, porque eu sei que às vezes tem gente que não sabe. Peça. Se a missa tem valor salvífico,
Imagine você oferecendo missas pela conversão da sua família, pela santificação da sua família. E se você é pai ou mãe que vai estar rezando, melhor ainda. Porque o Senhor e a Senhora têm junto de Deus, digamos assim, um favor especial. Tinha uma catequista da paróquia, uma vez ela falou assim para mim: vou pedir para minha mãe rezar para Jesus que eu estou precisando de tal coisa. Eu falei: mas por que você não reza? Eu falei assim: não, oração de mãe Jesus atende mais rápido. E eu diria de pai também. Por quê? Porque os dois têm uma intimidade com Deus por causa da vida. Porque quando decidiram ser pai, ser mãe, se abriram a vida. E se há uma característica que o nosso Deus tem de uma forma toda especial, é que Ele é o Senhor da vida. Então, sim, tem solução para as nossas famílias. As famílias podem ser um lugar de paz e podem ser a igreja doméstica que a nossa igreja sonha. E que é possível, sim, não é só um sonho impossível da catequese, não, é realidade. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Que cada dia de reflexão desta semana seja uma ajuda preciosa para nós, então, fazermos isso. Começarmos a rezar por nossas famílias, começarmos a exercitar o poder da oração e da fé, porque Jesus, Ele pode transformar as coisas. Aquele que fez o vento se calar no mar da Galileia, aquele que levantou o paralítico, aquele que fez Pedro caminhar sobre as águas como se estivesse nesse piso, você duvida que pode transformar a vida da sua família? Ele pode. Deixe-se tocar por Jesus e deixe-se amar por Jesus. Alguém tem que dar o primeiro passo. Se você é que tem a consciência, começa contigo. Deixa Jesus transformar a sua vida. E a obra do Senhor começará a se manifestar na sua casa. Vamos